Houve muitos casos na história em que pessoas tiveram que lidar com histórias questionáveis de viagem no tempo. E o mais empolgante em cada história sempre é seu fim. Vamos conferir algumas. Sabe o que acontece quando alguém investe $800 na bolsa de valores e depois fatura 350 milhões com isso? A resposta é: o FBI vai atrás dessa pessoa. Em 2003, o mundo inteiro ouviu falar de um tal de Andrew Carlson. O cara passou muitos meses se dedicando à bolsa de valores, comprando e vendendo ações. Ele investiu seu dinheiro em empresas que depois começaram a aumentar seu valor rapidamente. Ninguém acreditou que seria possível prever o comportamento do mercado com tanta precisão. A fortuna dele crescia a cada semana, e pouco depois ele tinha 350 milhões de dólares em sua conta bancária. Claro, a Comissão de Valores Imobiliários não deixaria essa fraude passar impune. Mas será mesmo que era uma fraude? É o que o FBI investigou. Eles prenderam o cara. Andrew não se opôs à ação dos policiais e se comportou de forma absolutamente calma. Os agentes tinham certeza de que ele usaria desculpas como "não fiz nada, armaram pra mim, vocês pegaram o cara errado". Mas Andrew Carlson disse algo que ninguém esperava. Ele confessou que sabia de todas as mudanças da bolsa de valores antes de elas acontecerem, porque tinha vindo do ano de 2256 usando uma máquina do tempo. Claro, os agentes do FBI não deram ouvidos àquela ladainha. Eles encontraram os documentos do homem e começaram a investigar a identidade dele. Mas ficaram mais intrigados ainda, pois não encontraram nenhum registro ou informação sobre aquela pessoa. O homem tinha surgido do nada e começado a ganhar um monte de dinheiro. Ele disse que não pôde resistir à oportunidade de voltar no tempo e ganhar dinheiro fácil. Ele tentou agir sem chamar muita atenção, perdendo dinheiro de vez em quando, mas não conseguiu passar despercebido, e ninguém acreditou nele. Ok, se ele está mentindo, então de onde tirou as informações que o fizeram ganhar tanto dinheiro? Digamos que uma empresa grande resolva absorver a outra. A informação sobre esse negócio é secreta e ninguém pode saber, além de poucas pessoas envolvidas. Não havia como o Andrew saber sobre tais segredos, mas ele tirou essa informação de algum lugar. O FBI nunca conseguiu desvendar o caso. As corporações e empresas através das quais ele faturou não encontraram registros de nenhum Andrew Carlson. Ninguém sabia quem ele era. Outra coisa, ele disse saber como acabar com muitas doenças e quais eventos aconteceriam em breve. Parecia que ele estava dizendo a verdade, mas havia um pequeno detalhe que lançou dúvidas sobre sua história. 2003 não era o melhor ano para a economia dos Estados Unidos. Então, por que Andrew Carlson chegou durante esse período? Qual era a finalidade? De qualquer forma, o FBI não acreditou nele e o colocou na prisão. Um mês depois, alguém pagou uma fiança de $1 milhão para ele, e Andrew Carlson desapareceu. Talvez ele conseguiu encontrar sua máquina do tempo e voltou para o seu mundo. Pouco depois, a notícia sobre o viajante do tempo se espalhou. Sites de notícias conhecidos escreveram sobre Andrew Carlson. Artigos sobre ele surgiram no Japão, na Austrália, na Alemanha, no Reino Unido e em outros países. E claro, jornalistas começaram a ligar para o FBI para saber mais detalhes sobre o acontecido. E sabe o que eles respondiam? Que não conheciam nenhum Andrew Carlson. O FBI já estava farto de dizer para todos que aquela história era ficção. Era falsa, e ela surgiu graças a uma fonte, a Weekly World News. Esse tabloide gostava de inventar histórias do tipo. Um dia eles escreveram sobre um avião que pousou 37 anos depois de sua decolagem, e todos acreditaram também. A história de Andrew Carlson ficou popular por ter sido postada nas notícias do Yahoo. Assim que usuários a leram, ela viralizou. Claro, o FBI nunca prendeu nenhum Andrew Carlson, e ninguém faturou 350 milhões de dólares na bolsa de valores. Nova York, 1951. Um homem chamado Rudolph Fentz estava caminhando por uma rua escura. Ele usava roupas estranhas, uma capa de chuva comprida e um chapéu. As pessoas que estavam ali perto o observaram surpresas. O homem não se importou e começou a atravessar a rua no lugar errado. Nesse instante, um carro veio da esquina. O motorista não viu o homem e o acidente aconteceu. A polícia e a ambulância chegaram. Felizmente, Rudolph não tinha morrido. Médicos e serviços de resgate tentaram identificá-lo. Eles encontraram um passaporte estranho. A polícia começou a investigar o caso e descobriu que Rudolph Fentz havia desaparecido sem deixar rastros em 1876. E agora, quase 80 anos depois, ele surgiu nas ruas de Nova York. Rudolph Fentz disse que era um viajante do tempo.
A história de Rudolph Fentz foi escrita em muitos jornais e livros. Com o passar dos anos, ela começou a ter mais detalhes. Muitas pessoas acreditavam em sua veracidade, mas um pesquisador resolveu ir em busca da verdade. E ele descobriu que o mito de Rudolph Fentz surgiu pela primeira vez em um livro dos anos de 1950, em uma história de ficção científica. Em 2006, alguém postou um vídeo estranho na internet. Era a respeito de um sueco que afirmava que, naquele exato momento, ele estava no ano de 2046. O homem disse que estava consertando a pia de sua cozinha e que foi deportado para o futuro. Mais adiante, no vídeo, ele se encontrou com a versão de 70 anos de idade de si mesmo. Os dois homens sorriram e disseram ter adorado se conhecer. Eles se abraçaram como dois melhores amigos e mostraram as mesmas tatuagens em seus braços direitos. Aí o vídeo acabou. Esse registro ficou muito popular. As pessoas começaram a procurar os dois homens e pouco depois tiveram uma resposta. O vídeo fazia parte de uma campanha de publicidade de uma empresa de seguro. Um dos casos mais famosos de falsa viagem no tempo ocorreu em 1941. Em um dia ensolarado, a ponte South Fork foi reaberta em Gold Bridge, na Colômbia Britânica, Canadá. Muitos canadenses foram conferir a nova construção, mas um homem se destacava em meio à multidão. Ele foi fotografado e se tornou assunto de muita discussão. Como você pode ver, há muitas pessoas nessa foto em preto e branco. A maioria dos homens está vestida de terno, gravata e chapéu. As mulheres estão usando boinas e casacos. Mas entre eles há um homem com um corte de cabelo moderno, usando óculos de sol, uma camiseta estampada e moletom. Ele também está segurando uma câmera fotográfica moderna nas mãos. Esse modelo era pequeno demais para os anos de 1940. Em 2010, a foto foi encontrada por internautas e viralizou. Eles a chamaram de um viajante do tempo hippie. O mais curioso é que especialistas confirmaram a autenticidade da foto, mas pesquisas mais aprofundadas mostraram que a imagem do homem é possível para a época. Os óculos de sol surgiram nos anos de 1920. Eles não eram populares, mas o hippie tinha um gosto diferenciado. Seu corte de cabelo era típico da época. Ele só parece diferente porque todos os outros homens que aparecem na foto estão de chapéu. As roupas do cara não são do futuro. Se observar bem, você verá que o moletom dele tem um emblema do time local de hóquei, o Montreal Maroons. A câmera que ele estava segurando é um aparelho de última geração. Em 1941, a Kodak lançou modelos portáteis. Na verdade, existem muitas histórias sobre viagens no tempo, do tipo arqueólogos encontraram uma câmera de vídeo perto da armadura de um cavaleiro. Análises de carbono da câmera mostraram que ela tinha mais de 1000 anos. Ou, um esqueleto humano foi encontrado perto dos restos de um dinossauro. Quase todos esses casos são histórias inventadas, e se você procurar provas, encontrará nada além de artigos em alguns jornais não tão confiáveis. A viagem no tempo existe, já que estamos nos movendo adiante do tempo neste instante. Mas aquele salto para o passado ou futuro que vemos em filmes é impossível. Se fosse verdade, muitos turistas do futuro surgiriam em nosso mundo. Mas o teletransporte pode acontecer, apesar de não funcionar da forma como você imagina. Mas isso é assunto para outro vídeo.